Confesso, meus amados, estou nervosa, é a primeira vez que eu ministro e estudo. Eu não entendo nada do trabalhar de Deus na minha vida, mas eu costumo dizer a Ele: Jesus, eu não sou, eu não posso, mas eis-me aqui. E Ele diz: você pode todas as coisas que eu lhe fortaleço. Então Ele me capacita, Ele é quem nos fortalece, Ele que nos unge. Porque aqui os homens da Bíblia, para quem gosta de ler Bíblia, sabemos que eles não tinham capacidade, nem estatura, às vezes até em questão financeira, não nasceu numa família, digamos assim, com uma certa condição, mas Deus pegou o prisioneiro, colocou como governador. Deus pegou aquilo que ia matar Moisés ali naquela água, que ele foi jogado ali, ele poderia ser morto. E com aquela situação que ele poderia morrer, glória a Deus, eu glorifico a Deus, que é maravilhoso o trabalho de Deus. Aquela situação que era para ele morrer, foi aquela situação que ele, bem pequenininho ali naquela água, ele usou o cajado dele para abrir o mar vermelho. Então ninguém entende o trabalhar do Senhor. Ali é para ele morrer. E ele não morreu. Deus disse: não, você não vai morrer nessa água. Porque ele era uma criança, ele poderia ter morrido. E ali, ele disse: ele está perdido aí, mas eu vou resgatar ele daqui e vou usar para abrir o mar vermelho. Então ninguém entende o trabalhar do Senhor. Essa dificuldade que você está passando, Deus vai transformar em bênção. Glória a Deus, que aquela situação de Moisés ele transformou em bênção. Sejam bem-vindos, missionários. Venham aqui para frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Confesso que estou nervosa, já falei. Peço as orações de cada um, certo? Para esse estudo. Creio que o irmão Joel e o irmão Lidoína já está vindo aí. Eles irão também para o estudo. Então vamos para a introdução. Todos receberam material? Amém. Natane. Chegou novos jovens, acho que a introdução não tem no estudo, porque a introdução, todo estudo tem que ter introdução. Vou dar uma introdução rápida para a gente entrar no estudo, para não perder tempo. Estamos aqui, o tema do estudo é tempo de santidade. É tempo de santidade. E o que é santidade? É a qualidade daquele que é santo. Louvado seja o nome do Senhor. A carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalonicenses. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo citava naquela carta a vida que agrada a Deus e a vinda do Senhor Jesus. Porque eu escolhi a introdução na carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque ele citava nesta carta qual era a vida que agradava ao Senhor, a maneira que a gente deveria andar que agradava ao Senhor, e justamente a introdução do estudo. E também ele frisava no capítulo 4 a volta de Jesus, a vinda do nosso Senhor. Paulo fundou a igreja de Tessalônica na segunda viagem missionária, segundo Atos 17, 1-10. Tessalônica era a capital da província romana, da Macedônia, onde ficavam também as cidades de Filipos e Bereia. Os cristãos de Tessalônica tornaram-se exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Segundo 1 Tessalonicenses 1,7. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Que vai tornar cada jovem que chegou aqui exemplo para essa geração que vai vir. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falava ao meu coração que vai tornar a mim e a você exemplo. Jovens santos, preparados e destemidos, ousados para fazer a obra do Senhor. É por isso que você está aqui esta noite. É por isso que não tem um grande número, porque Deus escolheu a dedo. Porque nessa campanha de oração que oramos esta semana, descemos na madrugada. Não sei se todos oraram durante a semana toda, mas eu sei que todos oraram. Eu creio, porque eu recebi resposta que eles estavam orando. Jovens chegaram para mim dizendo que Deus tinha falado. Uma irmã chegou para mim e disse: Elane, vai acabar o estudo, mas eu vou continuar orando no horário que foi determinado, porque foi Deus que colocou no meu coração. E nasceu primeiramente no coração de Deus. Então Deus sabe o destino, Deus sabe o porquê estamos aqui. Essa nova geração que vai transformar esse evangelho que está por aí, que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não é o evangelho genuíno, não é esta palavra, que a gente tem que estar respaldado na palavra de Deus.
E Paulo e Silas foram obrigados a fugir de Tessalônica, que eles estavam ali juntamente com o apóstolo Paulo, devido à oposição dos judeus, porque Paulo foi anunciar o evangelho aos gentios, e os judeus começaram a persegui-los. E Paulo escreve esta primeira carta para informar que está contente com o progresso espiritual daquele povo, daqueles crentes de Tessalônica. Ele escreveu para animá-los, para continuarem firmes na fé em Cristo e para que vivam de uma maneira que agrada a Deus, como é citado no capítulo 4. Então, o que é que Deus quer dizer com esta palavra aqui? Que Deus veio aqui esta noite para informar a mim e a você que está contente com o progresso espiritual da vida de cada um de vocês. O esforço dessa campanha de oração que teve esta semana, o esforço que vocês vêm para louvar o Senhor no ensaio, para vir aos trabalhos, para vir ao evangelismo. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu louvo a Deus por esta mocidade, porque é uma mocidade obediente, destemida, preparada para a obra do Senhor. Eu louvo a Deus que Tiago era um adolescente aí há um ano atrás. Hoje eu vejo Deus na vida dele. Teve a cruzada aqui, ele colocando os bancos. Eu disse: Tiago, Deus tinha algo grande na sua vida. Você é um missionário, porque ele é um jovem separado para a obra do Senhor, um jovem santo. O que santo quer dizer separado? Não só ele, como cada um que está aqui. Deus tem algo especial, tem um ministério específico na vida de cada um de vocês. E é por isso que ele está aqui essa noite, para dizer que está se agradando do progresso espiritual de vocês. Talvez os que aqui não chegaram, não era para ouvir esta palavra, porque é com vocês que Deus está se agradando. Glória a Jesus. E a partir do 4 e do 5, Paulo comenta sobre a vida cristã, adverte aos seus leitores contra a imoralidade e que vivam no amor. Paulo cita isso na primeira carta escrita aos Tessalonicenses. Ele adverte aos seus leitores, porque eles eram pagãos. Eles adoravam vários deuses, e a gente sabe que o pagão ele não tem temor na palavra de Deus. Eles fazem qualquer coisa que desagrada a Deus. Eles não têm doutrina. Ele faz o que vem na mente dele. E Paulo estava advertindo eles, que sabia do passado deles, que estavam os advertendo contra a imoralidade, que vivam no amor. O apóstolo Paulo tinha amor, carinho e zelo pela igreja de Tessalônica. O Espírito Santo, quando eu estava nessa introdução, ele disse: diga para os meus jovens, diga para quem vai estar ali ouvindo o meu estudo, que eu tenho amor, carinho e zelo por esta mocidade. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem somos nós? Muitas vezes falho, muitas vezes a gente acorda, né? Acontece comigo. Não adianta a gente pregar hipocrisia aqui, nesse lugar que é santo. Muitas vezes eu desperto na madrugada e pela vida secular não consigo orar. Mas Deus tem me dado força, tem me dado graça, que eu digo: Jesus seja o meu despertador. Me unge, Jesus, para quando o Senhor, como aquela música aquele hino da irmã, que diz quando, de Ludmila Ferber, quando escuta, né, a voz de Deus, aí ela diz: eu já estou indo a seu encontro. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Deus está alegre. Ele tem amor por vocês, mocidade. Ele tem carinho, ele tem zelo. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês estão aqui porque Deus tem zelo na vida de vocês, porque Ele tem um ministério específico na vida de cada um de vocês. É por isso que vocês estão aqui. E os cristãos de Tessalônica eram não judeus, como eu já falei antes, pagãos. Eles deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. E foram perseguidos pelos seus patrícios. Porque quando eles viviam, né, naquela situação de pagão, quando eles tiveram verdadeiramente um encontro com Cristo, usado por aquele homem de Deus, o apóstolo Paulo, que era destemido, que muitas vezes foi preso, perseguido, fingiu de louco, mas ele estava ali sempre disponível pregando a obra do Senhor. Aleluia! E Paulo ficou impressionado com a fidelidade dos cristãos de Tessalônica. Deus está falando para vocês que está impressionado com a fidelidade de cada um que teve aqui um compromisso com Deus de estar aqui esta noite. Porque o compromisso não é com a irmã Elaine, nem com o irmão André. O compromisso que vocês têm esta noite aqui é com o Senhor, com o seu Salvador, aleluia, que está aqui abençoando o ministério de cada um de vocês. Eu glorifico a Deus pela vida de cada jovem que está aqui.
E Paulo, na carta aos cristãos de Tessalônica, ele cita no capítulo 1, versículo 6, que os cristãos seguiram o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, embora eles tenham sofrido muito. Deus está dizendo para mim e para você, embora com esse sofrimento que eu não conheço a vida de alguns, que a gente sempre tem aqueles mais íntimos, né? Aqueles que somos mais chegados, que sabemos da intimidade, mas muitos aqui a gente se conhece, mas não sabemos o íntimo. Mas Deus sabe que você tem sofrido, que você tem passado, mas mesmo assim Ele tem se alegrado, porque mesmo assim com esse sofrimento, vocês receberam a mensagem do Senhor com alegria. Deus está dizendo que vocês vão receber a mensagem, mesmo com essa situação que você está passando. Ele veio nesta noite com uma palavra para lhe trazer alegria, para trazer algo novo, para trazer, aleluia, algo específico na vida de cada um. E eu creio, Jesus, que pela fé, a partir de hoje, eu fiz um propósito com Deus, Elaine, foi Deus que fez comigo. Eu quero daqui a 3 meses, jovens aqui, estando aqui, ministrando a palavra, estudo que o Senhor vai dar. Eu quero ver jovens cheios do Espírito Santo pregando a palavra e as pessoas aceitando o Senhor, como tem esses jovens aí na Lagoa. Eu quero jovens aqui disponíveis para evangelizar a todo tempo, a toda hora, para evangelizar no trabalho, na escola, na faculdade, aos seus colegas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui. Eu creio que Deus vai fazer, porque eu vou ver. Eu estarei aqui, vou ver a bênção do Senhor na vida de vocês. Glória a Deus. Vamos agora entrar no estudo. Todos receberam a apostila. Amém?